Olá, muito bom dia. São 8 horas 4 minutos. Hoje é quinta-feira, dia 17 de agosto. Sejam muito bem-vindos a mais uma edição do TV Mar News. Lembrando que você também pode acompanhar o nosso programa ao vivo pela internet no endereço muito fácil www.gazetaweb.com, no nosso canal no YouTube, também através da nossa página no Facebook e, é claro, utilizando o aplicativo da TV Mar. Você baixa o aplicativo e acompanha toda a programação da TV Mar. E, é claro, nos ajude a fazer o TV Mar News utilizando as nossas redes sociais que estão aí na telinha para você. 8 horas 5 minutos, vamos começar o programa ao vivo, direto com ele, Videlan Araújo. Muito bom dia, meu amigo, e as suas primeiras informações. Muito bem, vimos aí que o Videlan entrou com a imagem, mas sem o áudio. Programa ao vivo é assim mesmo, não tem problema. Daqui a pouquinho a gente volta com todas as informações do Videlan Araújo. E deu para ver que ele vai retratar a situação do lixo na nossa capital. Deu para ver aí claramente na imagem. Daqui a pouquinho teremos o Videlan Araújo. Coloca aqui a imagem do dia, porque daqui a pouquinho a gente vai fazer uma entrevista muito bacana sobre agricultura familiar. É um evento que acontece no SESC e conta também com a participação da FETAG, que vem fazendo um trabalho muito bacana aqui quando o assunto é agricultura familiar. E eu sempre digo, pouca gente se lembra, mas 70%, em alguns casos mais, do que a gente consome vem da agricultura familiar. É uma coisa fantástica. Agora, por que esta é a imagem do dia? A Coca-Cola, olha, a história é muito legal. A Coca-Cola está oferecendo 3 milhões de reais para quem resolver o problema do açúcar no refrigerante. Então, se você tem uma ideia para isso, a Coca-Cola está oferecendo 3 milhões de reais. É um concurso, vamos dizer assim, mundial, e a Coca-Cola quer saber o que você pode sugerir para manter o gosto da Coca e reduzir os níveis de açúcar. Muito interessante, tenho certeza que você vai saber mais notícias disso no portal Gazeta Web. Mas agora sim nós já temos Videlan Araújo falando e mostrando. É com você, Videlan. Meu amigo, um abraço para você, olha, ótimo dia para todo mundo, para o pessoal que acompanha o TV Mar News. Pois é, né? Já deu para perceber como é que está a situação, né, Mauro? Rostinho vermelho, sol na cara, mas aquela oportunidade também de estar mais uma vez participando do TV Mar News, que nos deixa bastante felizes em termos de comunicação, de estar comunicando e interagindo com o grande apresentador que você é, todas as manhãs aqui no TV Mar News, levando a informação para a sociedade. E como o nosso intuito é levar a informação, a prestação de serviço, nós estamos aqui na Avenida Jatiuca, aqui na parte baixa, próximo ao estúdio da TV Mar Canal 25, para falar de um velho problema, um problema crônico. Essa situação que nós vamos mostrar agora. Lixo, descarte irregular. Apesar da Slum, através de Davi Maia, está fazendo grandes campanhas aí, botando vídeo nas redes sociais, mostrando o grande empenho, mas parece que essa força não está servindo tanto aqui neste ponto. Por quê? Porque todos os dias o lixo se acumula. Se você observa, já existe inclusive uma baixada ali, um afundamento no terreno, diante de tanta máquina que já passou para poder recolher lixo. E aí, o recolhimento é feito hoje e amanhã tem lixo de novo. E isso, claro, carroceiro, comerciantes da região, moradores, acabam descartando lixo. Observe que tem ali uma propaganda gratuita também de um fabricante de cimento, que daqui a pouco nós vamos tentar trazer esse retorno também desse fabricante de cimento para a TV Mar Canal 25. Vamos fazer essa propaganda gratuita para depois colocar na conta aí da TV Mar Canal 25 para mostrar como as pessoas tratam realmente essa condição. Estamos na porta de um terreno, né? Na verdade isso aqui é na calçada de um terreno. Esse terreno já foi cercado pelo proprietário e essa condição, né? Esse terreno já foi cercado pelo proprietário e esse terreno aqui antigamente servia como descarte, um espaço para descarte regular de lixo. O proprietário do terreno se irritou tanto com o processo que acabou cercando. E agora o que acontece?
aqueles que descartavam aqui dentro encontraram esta solução, descartar fora do processo. Então o lixo acaba muitas vezes se acumulando. O pessoal da SLU vem quase todo dia aqui recolher esse lixo, observando também duas situações. Que esse processo, além de ser um desrespeito, ainda também é um crime ambiental. Nessa condição que está sendo colocada aqui, eu preciso destacar também duas situações. Nessa Avenida Jatiuca, são 6 faixas de pedestre em que a SMTT tem que fazer aqui, além do processo, a sinalização deste local. Os pedestres, eles param muitas vezes também nessa faixa, é apenas um dos pontos das 6 faixas que existem aqui na Avenida Jatiuca, e os pedestres muitas vezes não esperam um processo também de compreensão dos condutores, que praticamente não conseguem ver essa faixa depois desse período chuvoso. Tenho certeza que ficou ainda mais difícil a visibilidade para os condutores. Então, uma situação de risco também aqui na Avenida Jatiuca, e nós vamos daqui a pouco no TV Mar News trazer esses e outros assuntos no decorrer da nossa programação. Vamos falar também daqui a pouco, Mauro Vedequim, que o Tribunal do Júri ontem condenou os 2 acusados de autoria material do homicídio contra o advogado Marcos André de Deus Félix. Você lembra desse caso que foi em 2014, lá no Francês, né? Ele acabou morrendo em março de 2014 e ontem o tribunal acabou definindo a punição para os 2 acusados por homicídio, e essa condição que foi classificada um crime hediondo e de comoção social. Com imagens de Chico Nogueira, eu volto daqui a pouco de outro ponto da cidade, trazendo mais notícias no TV Mar News. Videlan, e vocês estão vendo aí na imagem que eu já estou aqui com a Lisiane e com o Genivaldo. O Genivaldo Oliveira é o presidente da FETAG Alagoas e a Lisiane é analista em nutrição do SESC. Por que eles estão aqui? Porque acontece no dia 21 agora, às 8 da manhã, um evento muito bacana sobre agricultura familiar. Hoje, Lisiane, eu vou quebrar o protocolo, vou começar com os homens, sim, tá bom? Não vai ser com as mulheres. Genivaldo, queria que você falasse da importância, acho que é importante nós começarmos essa conversa destacando isso, né? A grandeza da agricultura familiar no Brasil e, em particular, em Alagoas. Muito bom dia. Bom dia a todos, e dizer da satisfação nossa de estar aqui, poder dizer à sociedade a importância que temos a agricultura familiar no Brasil e aqui no estado de Alagoas. Nós somos mais de 125 mil agricultores familiares no nosso estado, e é importante demais para nós que as políticas públicas possam chegar até nós, para que nós possamos continuar no campo, morando, né, produzindo, não só para a nossa sobrevivência, mas também para aquelas milhares de famílias que estão na cidade e que dependem de alimentos e alimentos saudáveis, que isso nós sabemos fazer, até porque nós queremos a terra para nós, para os nossos filhos, para os nossos netos, e por isso a gente preserva, a gente zela por ela. E queremos, com tudo isso, fazer com que as autoridades possam nos olhar, para ter um outro olhar para a gente, inclusive nos dando as políticas necessárias, hoje assistência técnica, pesquisa, para que no nosso pequeno pedaço de terra nós possamos produzir suficiente para nos mantermos lá, não só nós, mas também a nossa família. Sem dúvida. Lisiane, antes da gente voltar a falar aqui com o Genivaldo, queria que você explicasse um pouquinho que evento é esse, o que vocês vão fazer todos juntos. Me parece que é uma união de forças. Né? É um evento em prol da agricultura familiar, que já vem sofrendo ao longo de vários anos. Né? E a gente nomeou esse evento como SOS Agricultura Familiar, porque não envolve apenas o agricultor, existe toda uma cadeia. Vai desde o agricultor, lá no seu plantio, até o consumidor que sofre, né, através de toda essa cadeia. Então, a gente nomeou por SOS Agricultura Familiar, pelo momento que o Brasil vem sofrendo, né, passando dessa crise e o impacto que essa crise está causando, não somente na agricultura, mas nos beneficiários. O Brasil está prestes a voltar ao mapa da fome. Puxa, isso é um retrocesso muito grande, onde se passaram vários anos tentando sair de um estado de vulnerabilidade social, de extrema pobreza, né, onde várias pessoas saíram de extrema pobreza e tiveram acesso regular e quantitativo do alimento, e hoje a gente, em menos de 1 ano e meio, a gente está voltando a esse grande retrocesso. Não somente aos beneficiários, mas como o próprio Genivaldo falou, o agricultor, ele muitas vezes agora não vê um espaço para plantar e vender esse alimento, né? Então,
ele mesmo ele também está sofrendo esse direito humano à alimentação, porque ele não está podendo comercializar e, por outro lado, na outra ponta, o beneficiário não está podendo consumir. Então, dia 21 de agosto, vai ser lá no Centro Social da FETAG, onde a gente vai estar discutindo não somente com os atores da agricultura familiar, mas beneficiários, autoridades. A gente vai estar chamando o Conselho de Segurança Alimentar, que a presidente Eunice de Jesus vai estar presente, como a Unicafes, a FETAG, que cedeu o espaço, mas que é o ponto nosso de apoio para essa discussão, o SESC, que através do programa Mesa Brasil, a qual eu faço parte como nutricionista, que também levanta essa bandeira da segurança alimentar e nutricional, porque a gente vê o impacto que isso está causando no programa, porque a gente utiliza o alimento como um acesso para resgatar essas pessoas da vulnerabilidade social, e onde a gente atende a mais de 400 instituições no estado de Alagoas, e hoje a gente se vê com as mãos atadas. Puxa vida, é um retrato que a gente não imaginava ouvir com tanta clareza, né, Elisiane? Infelizmente, a gente já tem essa certeza. Então, a crise empurrou muita gente para essa questão da vulnerabilidade até alimentar. Sim, e é o nosso primeiro direito, né? Ao nascer, é o nosso primeiro direito humano à alimentação, e esse direito ele está sendo violado. Então, por isso, a gente está criando esse espaço de discussão e chamando a população para que se faça parte desse movimento, porque não é um movimento apenas do agricultor e do beneficiário que está em vulnerabilidade social, mas sim de todos nós que temos nossos direitos e deveres como cidadãos. Genivaldo, será que deste encontro tão importante que acontece no dia 21, pode sair um documento, uma proposta? Porque o poder público também precisa fazer a parte dele o mais rápido possível. Embora a gente saiba que haja algumas iniciativas, mas nunca é pouco, né? É o que nós esperamos, porque, por exemplo, nos últimos 5, 6 anos, nós estávamos gradativamente aumentando, o governo federal estava aumentando o volume de recursos, e nós começamos a nos organizar através das associações de cooperativa, porque nós tínhamos com o PAA, o governo garantiu o preço mínimo, e aí não havia muita oscilação, principalmente com relação aos preços. Por exemplo, esse ano, graças a Deus, nós vamos ter uma grande safra. Nós tivemos aí um excelente inverno, estamos começando a colher, e isso nós estamos com dificuldade como nós comercializarmos esses produtos. E também não pode haver uma oscilação muito grande, porque tem um custo para nós produzirmos. Então, nós, se vocês terem uma ideia, em 2014 nós chegamos a 17 milhões, a 26 milhões, em 2015 nós chegamos aí a 20 milhões, e agora em 2017 baixou para 17 milhões de reais esse recurso que o governo enviava através da Conab, do PA, para a compra dessa produção da agricultura familiar. E esse ano está apenas listado para Alagoas apenas 2 milhões. Então, é muito pouco. Nós estamos com N cooperativas e associações, tudo organizado, selecionado esses agricultores, como a Lisiane mesmo colocou, essa produção de alimentos. A gente entrega através das organizações, porque é doação simultânea para atender essas famílias carentes. Elas não só não vão receber, como nós vamos ter dificuldade também em comercializar os produtos. E quando a gente tem excesso de produção, o que é que acontece? O preço cai, muitas vezes não cobre os custos da produção e a gente fica em dificuldade. Então, é por isso que nós estamos fazendo esse grande evento na próxima segunda-feira. Esperamos contar com as autoridades a nível federal, como os senadores, deputados federais, e também o governo do Estado, a Assembleia Legislativa. Esperamos que todos possam estar presentes e nos ajudem para que a gente possa sair dessa situação difícil. Eu estive em algumas comunidades agora, semana anterior, e a alimentação é muito grande dos agricultores e as próprias lideranças, como as associações de cooperativas, que não sabem o que fazer. Nós ficamos realmente numa situação muito difícil. Por isso, a gente agradece, está aí o Conselho, a própria Mesa Brasil, a Unicaf, que é a União das Cooperativas de Agricultura Familiar do Estado de Alagoas, tem também a nível nacional, junto com a nossa federação, com esses mais de 125 mil agricultores, para tentarmos encontrarmos uma saída para esses agricultores. É verdade. A gente vai acompanhar, claro, todos os desdobramentos deste encontro tão importante, que só para deixar bem registrado aqui, acontece no próximo dia 21, a partir das 8 horas da manhã,
no Centro Social da FETAG, que fica na rua Dilermando Reis, 318, tá certinho? Na Jatiuca, aqui em Maceió. Então, dia 21, a partir das 8 horas. Lisiane, queria aproveitar também, a gente não pode deixar, até você como nutricionista, né, de destacar a qualidade desse alimento produzido por pessoas como o Genivaldo. A gente sente uma diferença muito grande. É incrível. Poder dar acesso às pessoas com alimento de qualidade e quantidade, assim como é de direito. Assim como desde 2010 está lá na Constituição. Por isso que eu falei dessa questão da violação do direito humano à alimentação, que é o nosso primeiro direito. Quando a gente fala em qualidade, o Programa Mesa Brasil, ele recebe alimentos que não tem mais valor comercial, mas que ainda tem valor nutricional. É aquele tomate maduro que a gente não quer comprar, né, mas que ainda tem valor nutricional. Já o produto que vem proveniente do PA, dos agricultores da agricultura familiar, já é um produto de qualidade. Então, quando a gente recebe, a gente tem como repassar e as instituições repassarem para os seus beneficiários, aproveitando aquele alimento muitas vezes integralmente, desde a casca até a sua semente. Então, a gente está sofrendo esse impacto muito grande por conta dessa quebra, dessa continuidade. Como o Genivaldo falou, a gente tinha uma preparação muito grande, porque ao longo dos anos a tendência foi aumentando a questão da verba e do agricultor. Só para você ter noção, recebemos, através da própria Conab, o CONSEA é que faz a análise do parecer do PA desse ano, recebemos 148 propostas de associações e cooperativas, onde cada proposta, no mínimo, tem 30 agricultores. Então, você vê um montante de famílias que são dependentes do PAA. E apenas 33 foram selecionados. Então, mais de 110 associações e cooperativas ficaram de fora. Então, só para você ter uma noção da violação que está acontecendo, né, e do impacto que isso vai causar dentro do nosso próprio estado, onde é um dos estados com IDH, né, lá embaixo. É verdade. Muito bem, queria agradecer a presença de vocês dois. Que pena que não dá para a gente ficar o programa inteiro aqui falando sobre agricultura familiar, porque merece demais. Muito obrigado, Genivaldo. Sucesso para você e a gente vai acompanhar, claro, o encontro de vocês. Obrigado, viu? A gente é que agradece. Muito obrigado. Gente, vamos fazer o seguinte, eu vou fazer um rápido intervalo e volto já já com outras notícias para vocês. Agora, 8 horas e 22 minutos. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. A Prefeitura de Maceió conta com você para combater o Aedes aegypti na cidade. Evite deixar água parada. Mantenha caixas d'água sempre fechadas. Encha os pratinhos de plantas com areia. E não jogue lixo na rua. Faça uma vistoria semanal na sua casa para identificar possíveis focos. Com pequenas atitudes, vamos juntos combater o mosquito. Prefeitura de Maceió. José tem 9 anos e tem sua infância destruída trabalhando em uma carvoaria. Isso precisa mudar. Trabalho infantil. Você não vê, mas existe. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP.
O programa Pequenas Obras, Grandes Mudanças que o governo do estado já realizava, agora ficou maior e ainda melhor. Com a parceria da ONU, a Organização das Nações Unidas, o governo dá início ao Vida Nova nas Grotas. Programa que chega para ir além das obras de mobilidade e de infraestrutura. É mais incentivo à inclusão social, com novos serviços e acesso ao esporte e à cultura. Mais um grande passo de Alagoas, agora junto com a ONU no caminho de uma vida melhor. Governo de Alagoas. Cada investimento em tecnologia de ponta, cada melhoria feita nas unidades de atendimento, cada demonstração de carinho, cada sorriso, cada etapa vencida mostram o quanto nós do AP Vida somos apaixonados pela vida das pessoas. Tudo para que elas sejam apaixonadas por levar uma vida plena. AP Vida faz bem para você. De todos os resíduos produzidos numa cidade grande como São Paulo, você sabe qual percentual vem da construção civil? Fique sabendo, a construção civil é uma atividade que causa muito impacto ambiental, tanto pelo consumo de materiais, energia, água, emissão de gases, quanto pelos resíduos gerados, o conhecido entulho. De todo o lixo produzido na cidade de São Paulo, o que vem da construção civil pode chegar a 70% do total. Dá para acreditar? Cerca de 10 mil toneladas de entulho são descartadas nos aterros sanitários diariamente. Essa enorme quantidade de resíduos produzida nas construções está ligada a alguns fatores, como o desperdício de materiais, a não utilização de novas tecnologias e a falta de qualificação do trabalhador. E tem mais, um grande problema é a destinação desse entulho, que muitas vezes acontece de forma totalmente irregular, gerando novos problemas como a contaminação de mananciais, assoreamento de córregos e rios e a depredação da paisagem natural. Não é incomum haver nas cidades várias áreas conhecidas como botaforas, onde todo esse entulho forma verdadeiras montanhas de sobras de concreto, tijolo, argamassa e ferro. Procure se informar sobre a destinação final do entulho quando chamar alguma caçamba para remoção. É necessário também que se organize em cada município um eficiente sistema de coleta, transporte e descarte regular, além da fiscalização. Os resíduos da construção civil ainda podem ser reciclados e reutilizados, como, por exemplo, em pavimentações, o que reduz a extração de matéria-prima e diminui a produção de entulho. Fique sabendo! O Instituto Arnon de Melo apresenta os fatos mais marcantes da história do nosso estado em uma publicação inédita. A obra literária Alagoas 200 anos. A cultura, geografia e economia dos 2 séculos da emancipação política do estado, contada em 10 fascículos todas as terças-feiras, encartado na Gazeta de Alagoas. Assine a Gazeta e tenha sempre em suas mãos a melhor informação. E colecione o fascículo Alagoas 200 anos. Realização Instituto Arnon de Melo. Muito bem, já estamos de volta com o TV News, 8 horas 27 minutos. A gente tem aí as câmeras de trânsito com o nosso querido Josiel, nosso diretor. Caramba, olha que legal, todo o controle do trânsito da nossa capital. Se você ficar olhando é capaz de você ficar tonto. Vamos escolher uma? Vamos para Fernandes Lima, vamos para o Palato Farol, na altura do Palato Farol, que aí a gente mostra bem aí no centro do vídeo para você. Embaixo aí o nosso querido Josiel vai clicar, vai ampliar e você vai sair muito bem informado. Olha aí na manhã desta quinta-feira, dia 17 de agosto, 8 horas 28 minutos. O trânsito no sentido do Tabuleiro flui aí sem maiores problemas. Dá para ver do lado esquerdo da sua tela os carros que descem no sentido do centro da nossa capital. Muito legal o serviço, prestação de serviço, utilidade pública para você. E agora nós vamos exibir, muito legal, uma homenagem aos fotógrafos do mundo inteiro e, é claro, em especial, os que fazem a Gazeta de Alagoas. Desta vez, o nosso querido Arnaldo Ferreira fez uma entrevista super bacana com o fotógrafo José Ronaldo. Veja. Dia 19 de agosto é o Dia Internacional da Fotografia e 2 de setembro, Dia Nacional do Repórter Fotográfico. A organização Arnon de Melo homenageia as 2 datas entrevistando os seus repórteres fotográficos do jornal Gazeta de Alagoas. E o nosso entrevistado de hoje é José Ronaldo, 73 anos, mais de 50 de fotografia.
é o fotógrafo, é o repórter fotográfico mais antigo em exercício no estado de Alagoas. De 64 para cá, você pegou toda a evolução tecnológica também da máquina fotográfica. Também. Quais as máquinas que você trabalhou? Você lembra? Mas a gente começou com o Rolleiflex. Era uma máquina da moda na época, né? Sim. Então, fui trabalhar com ela. Também com o Yashica. Naquele tempo, filme, 12 poses. Todos os filmes, viu? Normalmente 12 poses. Mais tarde, a gente entrou no 35mm. A máquina mais leve, com mais filmes, com mais fotogramas para você trabalhar. Não tinha que estar trocando de filme a cada instante, né? E daí para cá a gente trabalhou mais com câmeras 35. E hoje você trabalha com que tipo de câmera? É 35mm, só que digital, né? Sim. E qual é a câmera? Quer dizer, Rolleiflex e tal? Aí você veio Yashica? Eu tenho câmera Canon. Canon. Você passou por essa sequência de equipamentos? A diferença de ontem para hoje, quer dizer, ontem você tinha 12 poses, né? E corria o risco de não dar certo. E hoje? Como é que é isso? Hoje, até as pessoas costumam fotografar e olhar. Eu não fotografo muito. Quem fotografa muito mesmo é o Gilberto. O Gilberto, quando vai trabalhar, não sei hoje, não? Fotografa demais e coisa e tal. Eu faço 2, 3 fotos e nem olho. Às vezes corro o risco de ter um olho fechado e coisa e tal. Eu não costumo olhar o que faço. Tá? Eu quero só lembrar que é ele que faz as fotos maravilhosas dos fascículos que a Gazeta publica, né? Atualmente está o fascículo de 200 anos. Quer dizer que daquelas fotos belíssimas, 2, 3 no máximo. Porque quando vamos a uma cidade fazer fotografias, nós passamos por muitos logradouros públicos, muitas ruas, e o que tem de interesse. Mas ao fotografar, por exemplo, uma praça, um monumento, eu faço 2 fotos, 3. Acho que é o suficiente. O fotojornalismo, a fotografia, ele deu o quê? Você pode dizer que foi tudo da sua vida, hoje? Veja bem, eu não saí deste ramo, né? Não estou insatisfeito. Não estou insatisfeito, né? Portanto, me deu o que eu estava pretendendo. Aquele garoto que tinha 16 anos, se tivesse que começar hoje de novo, ia para fotografia? Ou teria outra coisa que gostaria de fazer e que se arrepende de não ter feito? Veja bem, fotografia é é uma coisa que fica enraizado na gente. Eu faria fotografia, mas talvez não profissionalmente. Porque hoje, com o advento do digital, todo mundo tem uma câmera, né? Você não vai fazer, se você não tiver conhecimentos, uma foto igual a que eu faço. Mas você faz uma foto boa com o digital. Portanto, por conta dessa proliferação, eu faria talvez uma outra coisa. Eu não me arrependo de estar na profissão. Não me arrependo. Valeu? Valeu. Está valendo. Sim, está valendo. O que você diria para os mais novos que estão começando na fotografia, com imagens, que agora a câmera filma também, né? Também, eu diria que procure se aprimorar. Estudar. Fazer cursinhos. Quando tiver de posse de uma câmera, procurar entendê-la, porque é muita informação que tem uma câmera digital, não são poucas as informações. Então, se a pessoa não procurar pegar as informações, vai fazer o trivial. Fazer só aquilo que... E termina não usando da possibilidade da máquina. Entendeu? José Ronaldo, que ela oferece. José Ronaldo, muito obrigado. Quero lhe dizer que foi uma honra entrevistá-lo. E assim, o Núcleo de Produção de Conteúdo Gazeta Web termina mais uma entrevista com este grande profissional de Alagoas.
Tá aí, muito obrigado ao nosso querido Arnaldo Ferreira e um beijo para o Zé Ronaldo, que ao longo desses anos todos faz um trabalho realmente muito legal e que espelha aí os novos profissionais que estão começando na carreira. Muito bacana, ao longo aqui do TV News vamos exibir outras entrevistas nesta homenagem que todos nós prestamos aos profissionais da imagem. Muito bem, vamos saber agora, numa reportagem muito interessante, a história dos animais ameaçados e quem conta é ele, Fernando Palmeira. Acompanhe. Amar a vida, respeitando o meio ambiente, inclusive preservando os animais silvestres. O Instituto do Meio Ambiente de Alagoas, o IMA, está divulgando uma lista com os animais em extinção aqui em nosso estado. Nós estamos exatamente aqui no IMA para conversar com o Epitácio Correia, que é gerente da fauna, que nos fala sobre a importância de se respeitar a vida e, principalmente, prestar atenção nessa relação que o IMA divulga sobre os animais que estão ameaçados de extinção. Exato, bom dia. A lista da gente é uma lista enxuta. Ela foi baseada na portaria 444 do Ministério do Meio Ambiente, que lista a nível nacional todos os animais ameaçados e o grau de ameaça dessas espécies. Então a gente hoje, como trabalha em conjunto com o IBAMA, a nossa equipe recebe os animais para fazer tratamento, avaliação dos animais que são apreendidos em ações de fiscalização. A gente resolveu elencar os animais que constam na lista nacional, né, os que dão mais entrada, então que chegam com maior número para a gente, que são mais significativos. Então a gente tem algumas aves, alguns mamíferos, alguns répteis também, no caso das tartarugas marinhas, né, que é bastante comum aí a gente ainda encontrar animais mortos aí nas nossas praias. Perseguição, apanhado, caça, a morte, a extinção desses animais pode gerar uma pena de até 1 ano de detenção. Exatamente. No que se trata de animais ameaçados de extinção, a lei ela é bem mais rigorosa, né? A multa ela pode chegar até 5 mil por indivíduo. Cabe detenção também, a parte criminal e administrativa, mas o mais importante de tudo isso, na divulgação dessa lista, é que a gente traga, digamos assim, os olhares das pessoas e traga o conhecimento do que ocorre aqui em Alagoas, do que está ameaçado e o que precisa de mais atenção e conscientização das pessoas, para que a gente possa ter essas espécies aí circulantes dentro do nosso estado por mais longo tempo, digamos assim. Os infratores também podem arcar com a multa que pode atingir até mais de R$5 mil por indivíduo em caso de espécie ameaçada. A incidência desse tipo de crime é muito grande aqui em Alagoas? Olha, infelizmente ainda é significativa, né? A gente, nas ações de fiscalização, monitoramento da gente, a gente em alguns momentos se depara com pessoas mantendo de forma ilegal aí em cativeiro espécies que infelizmente estão ameaçadas de extinção. Então, aí, nesses casos, realmente a multa ela pode chegar a 5 mil. Crimes que são cometidos dentro de unidades de conservação, que são áreas protegidas, eles são vistos como um agravante, então existe uma penalidade maior e mais rígida ainda. Na lista do IMA, aqui em Alagoas, temos, por exemplo, espécie que pode se extinguir: o macaco-prego, o gato do mato, o gato murisco, onça parda, o guandu-mirim, também o mutum de Alagoas, que é um árvore símbolo de Alagoas, além de tantas outras aí que estão sob proteção. Isso, a gente coloca essas espécies aí como mais emblemáticas, porque são mamíferos, são, digamos assim, indivíduos que ocupam, de modo geral, o topo das suas cadeias alimentares. Então, para que esses animais continuem ocorrendo, é preciso, digamos, um nível bem elevado de conservação do habitat dele e a questão digamos assim, da dimensão do habitat também. Então, hoje, a pressão em cima do habitat dessas espécies por desmatamento, por queimadas irregulares é grande. Então, a gente volta aos nossos olhares com preocupação para essas espécies, porque são espécies que precisam eles têm uma exigência de qualidade no seu habitat maior. Bom, a lista está aí, a dica está sendo dada e nós, a TV Mar, estamos prestando esse serviço à comunidade e principalmente a toda a diversidade do nosso ecossistema, a nossa fauna. É preciso que você também fique atento. É bem melhor um pássaro cantando numa árvore do que tê-lo aprisionado em casa, principalmente aquele que é proibido por lei, o que pode fazer você ir também para uma gaiola, além de pagar multas. Com as imagens de Chico Nogueira, Fernando Palmeira, para a TV Mar da Organização Arnaldo Melo, no canal 25 da NET. Muito obrigado ao repórter Fernando Palmeira, que acaba de falar gaiola. Então vamos fazer o seguinte, eu vou mostrar nesta câmera aqui a capa da Gazeta de Alagoas desta quinta-feira.
Está aí na manchete o confronto que nós mostramos ontem aqui durante o TV News, mas não é isso não que eu quero mostrar para vocês. O que eu quero mostrar é a nova catraca dos ônibus em Maceió. Dá uma olhada na encrenca. Como é que passa aí uma pessoa com sobrepeso, uma criança, um idoso? Dá uma olhada na cena. A cobradora teve que segurar a mochila do passageiro e, segundo a nossa querida olha, não, abre só um pouquinho mais, Márcio, só para a gente ver que pega as pernas do passageiro e até a cabeça. E a SMTT, obrigado, Márcio, diz que tudo isso é para evitar assaltos. Meu amigo, e foi batizada de curral, viu, Márcio? Essa nova catraca. Realmente eu falei que a Coca-Cola era a imagem do dia, pode até ser, mas imagem do dia mesmo é a senhora catraca aqui, que, meu amigo, tem que ser gênio para inventar isso. Será que isso aqui vai evitar algum assalto nos ônibus, como dizem, nos coletivos da nossa capital? Sinceramente, eu duvido. Acho que vai gerar muita raiva, reclamação e dor de cabeça. Ficou claro por essa foto do querido Felipe Brasil, que fez este registro aqui. Vamos mostrar outra vez, porque vale a pena. Agora, 8 horas 40 minutos, e com esta imagem a gente vai ver o trânsito lá fora através dos olhos eletrônicos da SMTT. Temos aí novamente Fernandes Lima, trânsito carregado agora, hein? Toda a paciência do mundo. Hoje já choveu, mas agora o tempo parece que deu uma firmada, como dizem lá no interior de São Paulo. Eu volto já com pitacos do Alexandre Lino. Eita, a gente não acertou nada. Agora o Márcio André do Cancan Futebol Clube diz que ontem fez 5 gols, um de pênalti, quer pedir música até no Fantástico. Os detalhes já. Um beijo para vocês. A Prefeitura de Maceió conta com você para combater o Aedes aegypti na cidade. Evite deixar água parada. Mantenha caixas d'água sempre fechadas. Encha os pratinhos de plantas com areia. E não jogue lixo na rua. Faça uma vistoria semanal na sua casa para identificar possíveis focos. Com pequenas atitudes, vamos juntos combater o mosquito. Prefeitura de Maceió. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. José tem 9 anos e tem sua infância destruída trabalhando em uma carvoaria. Isso precisa mudar. Trabalho infantil. Você não vê, mas existe. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. O programa Pequenas Obras, Grandes Mudanças que o governo do estado já realizava, agora ficou maior e ainda melhor. Com a parceria da ONU, a Organização das Nações Unidas, o governo dá início ao Vida Nova nas Grotas. Programa que chega para ir além das obras de mobilidade e de infraestrutura. É mais incentivo à inclusão social, com novos serviços e acesso ao esporte e à cultura. Mais um grande passo de Alagoas, agora junto com a ONU no caminho de uma vida melhor. Governo de Alagoas.
Cada investimento em tecnologia de ponta, cada melhoria feita nas unidades de atendimento, cada demonstração de carinho, cada sorriso, cada etapa vencida mostram o quanto nós do Apvida somos apaixonados pela vida das pessoas. Tudo para que elas sejam apaixonadas por levar uma vida plena. Apvida faz bem para você. O Instituto Arnon de Melo apresenta os fatos mais marcantes da história do nosso estado em uma publicação inédita. A obra literária Alagoas 200 anos. A cultura, geografia e economia dos 2 séculos da emancipação política do estado, contada em 10 fascículos todas as terças-feiras, encartado na Gazeta de Alagoas. Assine a Gazeta e tenha sempre em suas mãos a melhor informação. E colecione o fascículo Alagoas 200 anos. Realização Instituto Arnon de Melo. Você sabe o significado dos 5 R's da educação ambiental? Fique sabendo. 5 ações para um futuro melhor. 5 práticas para uma vida sustentável. Essa história teve início nos anos 70 do século passado, quando as questões ambientais começavam a preocupar muita gente. Assim, criou-se o conceito dos 3 R's. O primeiro R é reduzir. Isso mesmo, reduzir o consumo, comprar só o necessário e escolher produtos com maior durabilidade. O segundo R é reutilizar, ou seja, usar um produto mais de uma vez para outro fim. Quer um exemplo? Quando acabar o doce de um pote de vidro, você pode usar a embalagem para guardar outra sobremesa. O terceiro R é reciclar. Nem todo material pode ser reciclado, mas o plástico, o metal, o papel e o vidro, por exemplo, podem ser separados e transformados outra vez pela indústria, diminuindo a extração de matéria-prima da natureza. Mas o tempo foi passando e pesquisadores e ambientalistas viram a necessidade da colaboração de mais 2 R's. O quarto R é recusar. Sim, recusar produtos fabricados sem respeitar a natureza ou que prejudiquem o meio ambiente. E por fim, o quinto R, o R de repensar. Precisamos sempre refletir sobre os nossos hábitos de consumo e adotar práticas sustentáveis. Os 5 R's são ações e práticas para um mundo melhor. Fique sabendo! Em 2016, o MPE registrou 3.699 casos de violência contra a mulher. Ele foi o primeiro namorado de verdade que eu tive. Ele era o príncipe mesmo. Ela não enxergava que aquele relacionamento era perigoso. E aí ele me bateu muito nesse dia. Na hora eu pensei muito em gritar. Tenha coragem, denuncie. Procure ajuda. Não espere acontecer mais uma vez. Ligue 180. Você sabe o que ele faria se alguém o provocasse xingando, ofendendo, chamando para a briga? Nada. Minha vida vale mais do que qualquer briga ou discussão. No Brasil, centenas de pessoas são mortas por motivos fúteis. Conte até 10. A raiva passa, a vida fica. Paz. Essa é a atitude. Uma campanha do Conselho Nacional do Ministério Público e ENASP. Você sabia que existe uma diferença entre o vírus HIV e a AIDS? É que muitas pessoas possuem o vírus, mas ainda não desenvolveram a doença. Por isso é tão importante o diagnóstico precoce, para que a gente tenha condições de tratar o vírus antes que ele se torne uma doença. Faça o teste HIV/AIDS. Apoio Organização Arnon de Melo. Fortalece aí meu coração, daquela força, meu coração. Fortalece aí meu coração, daquela força, meu coração.
Muito bem, 8 horas e 49 minutos, já de volta com o TV News. E aí, esse mosaico muito interessante que dá para você, nosso querido telespectador, internauta, uma visão geral do trânsito na nossa capital. É um vai e vem danado. E uma coisa, olha, a gente está vendo ali um pedestre passando ali. Queria chamar a sua atenção, principalmente para você que constantemente atravessa as ruas da nossa capital. Atenção redobrada, procure a passarela, procure a faixa de segurança. Ah, Mauro, mas não é garantia, mas já é mais alguma coisa. Tente ficar em evidência para o motorista, para ele poder pelo menos reduzir a velocidade quando você estiver atravessando. A gente tem visto muitos flagrantes, já mostramos aqui as pessoas se arriscando, principalmente na Fernandes Lima ali, perto justamente do Palato Farol. Então, meu caro, paciência, não vai fazer diferença na tua vida, 1 minutinho de espera, é muito melhor você voltar inteiro para casa. Muito melhor, estamos aí fazendo esse alerta para você. Vem para esta câmera porque hoje é dia dele, como todo dia, depois de uma rodada bacana como foi a de ontem no futebol. Vem aí Alexandre Lino. Lino, bom dia. Primeiro falar da minha parte, errei o placar do Grêmio, que eu disse que o Cruzeiro ia surpreender, ia fazer 2-1, perdeu de 1-0. E não imaginava um empate entre Botafogo e Flamengo, não. Mas eu tenho certeza que quem está em casa e gosta do Cruzeiro como você, pergunta, houve falha do Fábio naquele lance do gol ou não? Bom dia. Olá, bom dia, Mauro. Bom dia, os telespectadores da TV Mar. Primeiro, quero comemorar, né? Tenho que comemorar, preciso comemorar. Por quê? Porque eu acertei ontem. Meu pitaco, infelizmente, deu certo. Eu disse que o Grêmio venceria o Cruzeiro, inclusive cravei 1-0. Resultado já confirmado para quem assistiu o jogo. E aí eu respondo a pergunta do Mauro, naquela câmera ali. Mauro, o goleiro Fábio fez 2 grandes defesas na partida de ontem. No entanto, na bola que terminou com o gol do Grêmio, ele tentou encaixar a bola e não conseguiu, não pegou de bom jeito. Vale lembrar que ele pulou no lugar onde a bola não ia. E aí a gente já sabe o que aconteceu. Grêmio 1, Cruzeiro 0. Na próxima quarta-feira a gente volta, tem o segundo jogo da revanche. Eu digo revanche porque no ano passado os gremistas também fizeram a festa e foram para a final e conquistaram o 5º título da Copa do Brasil, após terem vencido o Cruzeiro. Vale lembrar que todo mundo, desde 2013, que venceu o Cruzeiro, foi campeão da Copa do Brasil. O Cruzeiro, meu time do coração, um clube copeiro, mas os outros clubes do cenário nacional têm desempenhado bons resultados quando jogam com o maior de Minas. E aí a gente já sabe o resultado de quem consegue passar pelo Cruzeiro. Inclusive eu cravo, se o Grêmio conseguir a vitória, ou o empate ou a vitória na próxima quarta-feira, garante o título da Copa do Brasil. Até porque Flamengo e Botafogo estão jogando... A prioridade do Botafogo não é a Copa do Brasil. Não é a Copa do Brasil. Eu tenho um vídeo, daqui a pouquinho a gente vai mostrar um vídeo aqui que eu tenho sobre o jogo de ontem do Flamengo e Botafogo. Flamengo e Botafogo ontem, um espetáculo para se esquecer, Mauro. Para se esquecer porque confusão para a torcida do Flamengo entrar e confusão na hora da saída. Nós temos um vídeo aqui com a confusão que ocorreu ontem na hora da saída do Botafogo, briga entre torcidas. Acho que o vídeo já deve estar no ponto aqui para mostrar só um trechinho de como é que foi ontem. Infelizmente, novamente, ontem eu passei aqui, registrei a morte de um líder de torcida organizada e, mais uma vez, a gente visualiza brigas entre torcidas organizadas. E detalhe, entre torcidas organizadas do próprio Botafogo. As torcidas organizadas do Botafogo brigaram ontem após o jogo. Não era uma briga entre a torcida do Flamengo e a torcida do Botafogo, não. Eram brigas dentro da própria torcida.
A gente vê isso muitas vezes, repetidamente, acontece inclusive aqui no Campeonato Alagoano, nos jogos do futebol alagoano. E, mais uma vez, só lamentar, eu não vejo solução para essa questão da torcida organizada, nem a médio, nem a longo prazo. A curto não tem condições mesmo, porque já existem rixas de muitos anos em relação à questão das torcidas organizadas. Nós temos um número de homicídios já chegando muito próximo de chegar a 2 dezenas em todo o país. Número altíssimo que mostra que a solução para a questão da torcida organizada não está próxima. Lino, a gente está vendo aí as imagens, esse flagrante, na verdade, né, do que aconteceu. Isso tudo foi depois do jogo, né? Depois do jogo. O que me chama a atenção é essa cena. Passa um rapaz com a namorada, passa um pai ali de mão dada com a criança. E a gente não pode esquecer nunca, né? A gente está mostrando para você imagens no Rio de Janeiro, que tanto tem sofrido com a violência. Aí eu te pergunto, Lino, será que realmente a humanidade caminha para a barbárie, para a violência total? Porque não é só o traficante com a polícia, o traficante com a milícia com a polícia, é geral. Isso aí é o exemplo disso, infelizmente. Hoje, o clássico mais violento do futebol carioca é Flamengo e Botafogo. Vale a gente lembrar que entre os 4 clubes cariocas, o Botafogo é a de menor torcida. No entanto, a torcida organizada do Botafogo, ela é muito violenta e a gente já pode visualizar, tem a comprovação, mais uma vez aí, para os nossos telespectadores aqui da TV Mar. Você jamais... Um espetáculo triste. E o que deveria ser uma festa ontem. No próprio Engenhão, a torcida do Botafogo foi em massa, atendeu ao pedido. O time está na semifinal da Copa do Brasil. Está muito bem na Libertadores, está muito bem no Brasileirão. No entanto, a torcida organizada está mais preocupada em trocar tapa com a outra torcida do que assistir o jogo ou comemorar as conquistas do Glorioso. É verdade, é terrível. Você falou trocar tapa, trocar bomba, trocar tiro, trocar tudo. E, infelizmente, você jamais iria com a sua família maravilhosa para um estádio de futebol. Não dá para ir mais. Eu não vou mais, infelizmente. A não ser que seja obrigado por força do nosso querido jornalismo. Só por isso. Hoje, o cenário para ir para um jogo de futebol, você só vai mesmo para jogo de futebol quando um jogo muito tranquilo, assim, de uma torcida, de um jogo onde não vai ter torcida do outro time, com um time que seja muito distante daqui, ou um que não exista rivalidade zero, ou o cenário que a gente não queria dizer, mas tem que explicar para você que está em casa, você vai no jogo que não está valendo nada. Você prefere ir para um amistoso. E aí o futebol presencia cenas lamentáveis. Mas vamos falar de coisa boa. Vamos. Mauro, eu tenho uma boa notícia, na verdade a expectativa de uma boa notícia. Temos aqui o craque Marinho. Marinho. Muita gente não sabe, mas o Marinho é alagoano de Penedo. E o Marinho foi transferido para o Iati, da China. Na verdade, Xingan Iati. É quase o Cancan do Márcio. Quase o Cancan. Daqui a pouco a gente vai falar do Cancan. Xingan Iati. E nessa transferência de 17 milhões de reais, o penedense tem direito a 0,5% da transferência. Que beleza. No entanto, qual o problema? Ele foi formado nas categorias de base do penedense. Qual o problema? O penedense está na 2ª divisão do futebol alagoano e o penedense é muito pequenininho. O penedense não está conseguindo avisar a CBF que tem direito a esses 85 mil. Eles já entraram, já fizeram um comunicado à CBF e estão aguardando a chegada desse dinheiro, que 85 mil para o penedense vai ser quase uma fortuna, pelas condições financeiras e as dificuldades as quais o Clube de Penedo, o centenário, o mais antigo clube de Alagoas, tem passado. Ou seja, vamos torcer, toda a torcida alagoana, para que o penedense consiga receber esses 85 mil reais da transferência
do Marinho, que estava no Vitória da Bahia e foi para o Iati. Vale lembrar, isso faz parte dos acordos financeiros determinados pela FIFA. Os clubes grandes têm que pagar aos clubes formadores 0,5% das transferências. É uma grana boa que pode ajudar e muito ao hoje modesto Penedense, o mais antigo clube de Alagoas. Muito bem. Lino, só para deixar registrado, ontem teve clássico lá no Feitosa. No Feitosa. E o Cancan Futebol Clube, do nosso Márcio André, ganhou. Como é o nome do outro time? Do adversário do... Caixão de Osso. Caixão de Osso. Cancan, é uma criatividade. Meu pai do céu. Cancan versus Caixão de Osso. E no jogo, o Márcio André garante que fez 5 gols e um deles de pênalti. E pediu música pro Fantástico. Eu já falei com o Tadeu Schmidt e ele vai pedir a música Feridas. Não é essa? Então, domingo no Fantástico, você não pode perder a música Feridas, em homenagem a Márcio André, do Cancan Futebol Clube. Ontem eu mostrei o mascote, muita gente gostou do mascote. O ursinho o ursinho na banheira falando ao celular. Ainda esta semana, ou no Mais Tardar, na próxima, a gente vai mostrar a camisa do Cancan Futebol Clube. Cancan e Caixão de Osso, o clássico do Feitosa. Mas já que a gente está falando de clássico, para encerrar minha participação, ontem nós tivemos o super clássico lá na Espanha. Real Madrid 2, Barcelona 0, um show. Ontem o Real Madrid deu um show e literalmente atropelou o Barcelona, conquistando a Supercopa da Espanha. Mais um título na conta do Zidane, são 7 títulos agora, desde a sua chegada ao Real Madrid. Zidane, craque nos gramados, craque no banco de reservas. E o Real Madrid embalado em busca de mais uma Champions. Maravilha. Lino, vamos fazer o seguinte, na volta tem Polani Santos com a previsão do tempo, Gazeta Web e você hoje não vai mandar subir as letrinhas, mas vai chamar os comerciais naquela câmera e depois a nossa querida Polani. Vamos lá? Vamos lá. Aqui na TV Mar é assim, muita descontração, simpatia, entretenimento, bom humor e também informação. Fica com a gente aqui no TV Mar News. Vamos lá. Em 2016, o MPE registrou 3.699 casos de violência contra a mulher. Ele foi o primeiro namorado de verdade que eu tive. Ele era o príncipe mesmo. Ela não enxergava que aquele relacionamento era perigoso. E aí ele me bateu muito nesse dia. Na hora eu pensei muito em gritar. Tenha coragem, denuncie. Procure ajuda. Não espere acontecer mais uma vez. Ligue 180. A Prefeitura de Maceió conta com você para combater o Aedes aegypti na cidade. Evite deixar água parada. Mantenha caixas d'água sempre fechadas. Encha os pratinhos de plantas com areia. E não jogue lixo na rua. Faça uma vistoria semanal na sua casa para identificar possíveis focos. Com pequenas atitudes, vamos juntos combater o mosquito. Prefeitura de Maceió. Acreditar nos leva mais longe. Esse ano, a Santa Casa reafirmou o nível 3 de acreditação com excelência. E continuamos a acreditar que podemos ser melhores. Dr. Arthur Gomes Neto, diretor técnico médico CRMAL 2503 RQE 1874. Fortalece aí meu coração, daquela força, meu coração. Fortalece aí meu coração, daquela força, meu coração. Nunca desista, não se ausente, coração.
coração, daquela força, meu coração. Fortalece aí, meu coração, daquela força, meu coração. Nunca desista, não se ausente. Coração, novamente. Até mais tarde, até a noite, juntos, finalmente. Fortalece aí, meu coração, daquela força, meu coração. Fortalece aí, meu coração, daquela força, meu coração. Nunca desista, não se ausente. Coração, novamente. Até mais tarde, até a noite, juntos, finalmente. Fortalece aí, meu coração, daquela força, meu coração. Fortalece aí, meu coração, daquela força, meu coração. De volta com o TV Man News. Olha aí, meu amigo, eu vou dizer uma coisa para você. Quando eu leio Salgadinho, chega a dar um aperto no coração, não é mesmo? Tem tudo para ser uma coisa bacana, como a gente vê em outros países, mas infelizmente quem passa ali como eu todos os dias só tem a lamentar. Você vê aí imagens da famosa praia da Avenida, trânsito bom nesse momento, deu uma paradinha por causa do semáforo, mas tudo corre normalmente. E quem também já está prontíssimo, outra vez de outro ponto da nossa capital, é o querido Videlan Araújo. É com você, Videlan. Ô Mauro Vedequim, mais uma vez um abraço para você, para os telespectadores da TV Mar Canal 25, na manhã desta quinta-feira. Nós estamos aqui na Cúria, na parte alta da capital alagoana, no Farol, já que a Arquidiocese de Maceió se prepara para mais um evento, é considerado também um dos principais de 2017, que é a comemoração da padroeira de Maceió, Nossa Senhora dos Prazeres, e que o evento vai marcar o lançamento da série de ações que serão realizadas já hoje até o próximo dia 27. E quem vai falar o que é que representa tudo isso para a comunidade católica e para os nossos telespectadores de uma maneira geral é o Padre Severino, que é da Catedral Metropolitana de Maceió, e explica para a gente, Padre, o que é que representa mais um evento como esse, mais uma ação como essa que se aproxima e que já inicia a partir de hoje até o próximo dia 27. Bom dia. Bom dia. Para nós católicos, representa um momento especial, um momento forte para a nossa fé. Celebrar Nossa Senhora, celebrar a Mãe de Deus, celebrar Nossa Senhora dos Prazeres. As alegrias daquela que viveu intensamente a palavra do Senhor, esteve a serviço desta palavra, torna-se a bem-aventurada, a bendita, aquela que Deus fez nela maravilhas.
Padre Severino, eu gostaria que o senhor falasse também a respeito dessa programação. O que é que tem previsto, já iniciando hoje, até o próximo dia 27, para a comunidade católica em comemoração a essa condição importante, Nossa Senhora dos Prazeres, que acaba sendo também um marco aqui para Maceió, tendo um papel representativo aqui para a nossa capital. Bem, a programação da festa da nossa padroeira da Arquidiocese e da cidade de Maceió, iniciando hoje às 18 horas com uma grande carreata, saindo do Santuário de Nossa Senhora de Fátima, na Ponta da Terra, com a imagem de Nossa Senhora Aparecida, Nossa Senhora de Fátima, que recebemos do Santuário de Portugal. Ela será entronizada na Catedral durante este período da festa, para sair no dia da procissão. E a família militar de Alagoas, a Polícia Civil, a Polícia Militar, as Forças Armadas em nosso estado também trarão a bandeira para o hasteamento na frente da Catedral. E em seguida a celebração eucarística, abrindo solenemente a festa até o dia 27. Agora, padre, é importante até para que os nossos telespectadores possam trazer até em tom de conhecimento quem foi Nossa Senhora dos Prazeres, para o senhor falar historicamente o que é que isso representa também e a contribuição que ela acabou dando para todos nós. Bom, Nossa Senhora dos Prazeres é a mesma mãe de Jesus. Ela tem para nós, especialmente, né, com esse título, devido a toda a história como nós conhecemos, esse marco que tem vindo de uma história familiar, né? Então a família que trouxe essa devoção para a nossa cidade, devido a uma circunstância do momento, e assim nós hoje também estamos recordando toda essa história e celebrando com Nossa Senhora os louvores ao Deus que faz maravilha em todos os tempos. Vocês representantes da Arquidiocese e você, padre, necessariamente por ser um dos que conduzem as celebrações na Catedral Metropolitana, já existe um número que está sendo esperado de fiéis participando dessa série de ações durante toda essa semana? Bem, um número fechado nós não temos, porque sempre, cada ano, vem aumentando a participação do povo e essa devoção popular mexe muito, né, com toda a população, com todos os fiéis católicos. Esperamos um grande número, como sempre, e este ano será muito mais ainda do que o ano passado. Para a gente encerrar, eu gostaria que você deixasse uma mensagem para os nossos telespectadores também, para os fiéis que acompanham a programação da TV Mar Canal 25, para essa semana tão importante, diante de tantas ações que a Arquidiocese de Maceió estará promovendo. Reforço o convite a todos e a todas as famílias. Nós iremos aprofundar o tema sobre a família, né, nesta expressão de Nossa Senhora, fazei tudo o que Ele vos disser. É um carinho que vamos ter assim muito especial, todos os anos expressamos publicamente tudo isso e convidamos você e sua família para participar deste grande louvor a Deus que faz em Maria grandes obras em favor da nossa humanidade. Esse é o Padre Severino, Mauro. Muito obrigado, Padre. Padre Severino, que acaba sendo também um dos celebrantes das missas na Catedral, trazendo essa condição, já iniciando hoje todas essas ações que marcam as festas em comemoração a Nossa Senhora dos Prazeres, e um outro aspecto também que nós podemos considerar que tem um papel relevante para a comunidade católica também, esse envolvimento, em que não dá mesmo de fato para poder trazer números precisos quanto à participação de fiéis, porque o número só cresce. E nós vamos acompanhar, claro, essas ações que a Arquidiocese de Maceió estará desenvolvendo em comemoração a Nossa Senhora dos Prazeres, padroeira de Maceió. Mauro, um outro assunto que eu tenho para trazer rapidamente aqui no TV Mar News na manhã desta quinta-feira é que envolve o processo, e mudando um pouco também desse contexto daquilo que nós falávamos. Semana passada você acompanhou que os vereadores aprovaram na Câmara a condição em que acaba sendo estabelecida algumas regras para os motoristas alternativos, aqueles que são os condutores de carros particulares e que acabam também prestando serviço para a população.
A Prefeitura de Maceió acabou também colocando algumas regras e definindo algumas taxas para que os condutores de aplicativos de internet, como o Uber, por exemplo, eles venham a pagar aproximadamente R$ 120 para poder ter o direito de circulação. Entre as regras também, um número limite de passageiros e a condição também que estava sendo colocada de limite geográfico para que eles pudessem circular apenas em Maceió. Essa condição foi considerada ontem como inconstitucional. É preciso dizer que essa notícia está chegando agora também para todos nós telespectadores e também para nós que fazemos parte da equipe da TV Mar. O Núcleo de Direitos Coletivos e Humanos da Defensoria Pública do Estado ingressou com essa ação civil pública em face do município de Maceió e da Superintendência Municipal de Transporte e Trânsito, apontando vícios de inconstitucionalidade em diversos dispositivos da Lei Municipal 6.683/2017, a fim de garantir o livre exercício da atividade de transporte privado individual no município de Maceió. Para contextualizar essa condição, o que é que o Núcleo de Direitos Coletivos e Humanos da Defensoria Pública considerou? Considerou que o direito de avaliação dos veículos para uso cabe também para os usuários, ou seja, para quem conduz o Uber, se tem um veículo há mais de 5 anos, mas que está em condições de poder oferecer o serviço, o cliente vai e escolhe essa situação. Então, esse lado inconstitucional acabou também sendo colocado como um reflexo e que pode prejudicar a economia nesse processo, já que diante dessa informalidade do trabalho informal, muitos pais de família já passaram também a agregar a sua renda nesse tipo de atividade, e isso é uma polêmica que ainda pretende, pelo menos, ou deve se estender por algum tempo, entre condutores dos aplicativos de internet, esses na modernidade como o Uber e o YetGo, aqui em Maceió, e a Prefeitura de Maceió, que está querendo regulamentar esse processo, deixar pelo menos de uma maneira ordenada esse processo de serviço que está sendo colocado para os maceioenses. Com imagens de Chico Nogueira, aqui direto do bairro do Farol, na Cúria, Arquidiocese de Maceió, promovendo mais um evento e outros assuntos. Eu volto amanhã na edição do TV Mar News. Eu deixo meu grande abraço para você e mais uma vez volto com você nos estúdios. Mauro Vedequim. Muito obrigado, Videlan. Mande também um grande abraço ao Chico Nogueira, que trouxe aí as imagens de mais uma participação muito bacana do Videlan Araújo. E participação bacana também é dela, Polane Santos, chegando com a previsão do tempo. Polane, tudo bem? Olá, Mauro, tudo bem? bem? Tá com frio aqui dentro? Um pouquinho. Esqueci de pedir para desligar. Tudo Nada, bom? Tudo bem. Hoje eu peguei chuva, que interessante, né, Polane? Pois é, Mauro, é verdade. A gente realmente está vivendo um fenômeno atípico que está acontecendo. A gente não tinha visto acontecer nesses últimos dias. É o que a gente chama de cavado em baixos níveis da atmosfera. O que acontece? São as regiões em que há uma diminuição da pressão atmosférica significativamente, que faz aumentar a umidade e também a instabilidade no local. E é justamente isso que está causando esse tempo um pouco mais nublado e essas chuvas. A gente tem, inclusive, imagens aqui de satélite também cedidas pela CEMAR que mostram exatamente esse fenômeno. Olha aqui. Essas nuvens exatamente na região do litoral, do Baixo São Francisco, da região do Agreste. Incrível. É que a gente vai estar com esse fenômeno chamado cavado. E aí na região da Zona da Mata deve chover, deve ficar o tempo nublado, mas sem chuva. Já também na região do Sertão e Sertão do São Francisco a gente permanece também com o tempo nublado. Mas sem essa chuva toda que a gente tá prevista para acontecer aqui. Olha, começou hoje esse cavado. E, infelizmente, deve chover, principalmente de sexta para sábado, é que realmente a gente deve registrar um aumento da chuva significativamente. Quer dizer, então, que sábado não dá para fazer plano ou é cedo ainda para falar isso? Olha, até então a informação que a CEMAR passou para a gente é que realmente para sábado a gente ainda tá com um pezinho atrás, porque deve chover mais forte do que o que a gente tem visto. Tá vendo, gente? Parece que acabou, mas não acabou. Tem chuva ainda para você. Eu te confesso, Polane, ontem à noite caiu a temperatura e hoje de manhã me surpreendeu realmente a chuva, até com uma certa intensidade. Depois deu uma melhorada, agora dá para ver ali que parece que um pouco mais firme, né? Pois é, e vai ficar intercalando esse tempo seco com o tempo de chuva, prevalecendo um pouco mais essa nebulosidade por conta do cavado. Que beleza. Polane, queria dividir com você o seguinte, eu sei que você gosta, a Mega Sena acumulou de novo. Então, fica aí a dica para você, salvo engano, 26 milhões, né? São 26 milhões agora, exatamente. E aí, vai fazer uma fezinha? Vou tentar lembrar de passar na lotérica.
tem que lembrar porque, às vezes... E você viu que saiu lá para Arapiraca, só que aí foi o bilhete da loteria, né? Mais de 1 milhão, né? Pelo menos a gente tem mais um milionário aqui em Alagoas. Então tá aí para você, só que o milionário não apareceu, né? Não. Será que o Alexandre Lino foi para lá? Tem a Mara também, viu? Tem a Mara, é verdade. Tem a Mara também. Alexandre Lino, Mara Almeida, são de lá de Arapiraca. De repente eles passaram por lá, fizeram a fezinha. Vai ter que ratear aqui com o pessoal da TV. Vamos enquadrar. Vamos fazer o seguinte, vamos ver uma matéria sobre economia para a gente encerrar o programa? Sim. Coloca aí, Arthur. Obrigado, Polane. Amanhã a Polane que apresenta, viu, gente? Pois é, sexta-feira. Vocês não podem perder, sexta-feira. Veja a matéria. Tempos de economia em turbulência. Para muitos a inflação está caindo, para outros está estável ou subindo. Mas aqui a gente veio saber e passar para você informações técnicas de como está a velha, cansada poupança. Você tem se preocupado em poupar? Até pouco tempo, a notícia que chegava é de que havia uma evasão das aplicações de poupança. Mas nós estamos aqui com um especialista, economista, professor Francisco Rosário, e ele nos fala sobre qual a real situação do ganho real da poupança. Temos números aqui que nos dizem que a poupança no mês está em torno de 0,5% ao ano, chegando a 6,7%. Como é que está a velha poupança aí? Na verdade, a gente tinha, em épocas de inflação mais alta, a poupança não é um investimento dos mais robustos, né? Quer dizer, você tem uma série de outros investimentos e a poupança não é, apesar de ser a mais conhecida entre os brasileiros, é o melhor instrumento hoje para, principalmente da baixa renda, mas não é um investimento que dê altos ganhos. Ele tem o ganho real fixado em 0,5% ao ano. O que ocorre é que a inflação, às vezes, corrói isso tudo ao longo de 12 meses, principalmente quando a inflação estava acima de 2 dígitos, né? Só que agora a inflação vem caindo. E aí a poupança muda de patamar, né? A inflação começa a ter ganhos reais mais consistentes e esses ganhos eles terminam batendo em alguns investimentos, principalmente investimentos reais, como dólar, como o próprio investimento em imóveis, né? Naquele momento, ouro, né? Então, nesse momento de inflação baixa, a poupança é um investimento fácil, é um investimento simples, né? E está dando ganho real. Não é o melhor ainda. A rentabilidade acumulada, o que poderia significar para aqueles que querem acumular na poupança? Veja, mais uma vez, a poupança ainda não é o melhor investimento. A poupança, nos últimos 12 meses, deu perto de 3% de rentabilidade acumulada, né, real. Enquanto tem a letra do Tesouro Direto, as aplicações de Tesouro Direto, por exemplo, são vários tipos de aplicação, mas no pacote é Tesouro Direto, eles dão em média de 17%, 18%, com a inflação de 3%, então você sobra aí 12%, né? 12%, 13% real. Então, esses investimentos são realmente um investimento robusto, né? A poupança é a mais popular, é a que mais capta, né? É a mais simples, para o pessoal de baixa renda é maravilhoso, porque é simples, mas, em compensação, não é o melhor investimento do ponto de vista de investimento financeiro. Diante da realidade política, econômica e social do Brasil, que expectativas nós teríamos com a visão macro aí da economia e em termos de poupança? O que é que se pode esperar daqui para frente? Olha, o que vai acontecer, aliás, já está acontecendo, é que as famílias estão ajustando seus gastos em todos os aspectos, né? E isso estão reduzindo dívidas. As famílias estavam muito alavancadas, como diz no linguajar, no jargão de economista, né? Muito alavancada, ou seja, muito endividada, com dívida de automóveis, dívidas imobiliárias, dívidas em cartão de crédito, cheque especial. Então, houve nos últimos 2, 3 anos uma renegociação forte, está havendo ainda, dos credores, e as famílias estão ajustando o seu consumo para os seus ganhos. Haja vista que daqui para frente também os ganhos não vão aumentar tanto. E isso está fazendo com que, em algum momento, vai haver, sim, um aumento da poupança, a capacidade de poupar das famílias ela vai aumentar, porque as pessoas vão começar a ser mais responsáveis em seus gastos, e isso vai ser bom para o país, porque com mais poupança, provavelmente haja uma redução ainda maior dos juros, porque vai aumentar a oferta de recursos, de um lado, e também esses recursos vão ser carreados para investimentos na economia real, né? A economia real é o quê? Indústria, né? Construção civil,
outro tipo de negócio, quer dizer, isso que gera emprego e renda no final. Se tudo correr bem, o problema é que a gente tem um mercado financeiro que às vezes é um pouco mais ganancioso, um governo que precisa pagar seus débitos e aí toma muito dinheiro emprestado, e isso termina gerando ruído aí nessa forma de captação de poupança e investimento na economia real. Professor Francisco Rosário, olhando além da TV Mar, aí as suas dicas, a sua orientação para o pagador de tributos e para o sonhador de poupança. Na verdade, o que a gente tem que entender é que é um momento ainda de extrema incerteza e temos que ter um pouco de cautela e paciência, porque vai se acomodar, a economia do Brasil é muito forte, a gente vai sair dessa situação, mas vamos precisar de muita paciência, cautela e visão de futuro. Aí essa dica que a gente veio buscar para você, que está aí vendo essa ciranda da economia, que sobe, que desce, enfim, tudo que se pode imaginar por técnicos abalizados ou não, ou comentaristas que sempre aparecem para comentar a economia e política principalmente, é bom vocês puderem fazer sim a sua poupança. Se tiver um dinheirinho a mais, aplica naquilo que melhor for orientado para você. Falando de economia, com as imagens de Flávio Santos, Fernando Palmeira para a TV Mar, canal 25 da organização Arnon de Melo, na NET. Maravilha, é isso aí. A economia brasileira é forte e vai sair da crise. Muito obrigado pela sua companhia. Continue com a programação da TV Mar e assim a gente encerra a edição desta quinta-feira. Vamos terminar com imagens do trânsito. Bom dia para você. Até amanhã com mais uma edição do TV Mar News a partir das 8 horas da manhã. Tudo de bom e até lá!